A paz do Senhor, meus queridos. Mais uma mensagem do dia para o seu coração. A Bíblia diz em Abacuque capítulo 3, versículo de número 2, diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Meus queridos, essa oração do profeta Abacuque foi a expressão máxima da sua alma. Um clamor verdadeiro e profundo a Deus. Porque o povo estava mergulhado no pecado, estava mergulhado nas coisas dessa vida e dessa terra, e estavam automaticamente virando as costas para Deus. E a Bíblia diz lá em 2 Crônicas capítulo 15, versículo 1, 2, 3, o Senhor diz para Asa que enquanto o povo de Israel estivesse com ele, ele estaria com o povo. Mas se o povo deixasse, ele também os deixaria. Então Deus, se você não deixá-lo, ainda que fraquinho, anêmico, angustiado, atribulado, arrastando, mas se você continuar servindo, ele será o seu Deus, te guardará, te protegerá e te abençoará. E será o Deus da sua vida. Mas se você o deixar, ele também te deixa. Então o povo estava correndo um risco muito sério de ser exterminado. Aí o profeta levanta um clamor a Deus. E Deus ouve o seu clamor para um avivamento, para uma regeneração, para uma restauração. E eu quero deixar aqui algo para você. Ouça o que eu vou ler para você. Nós precisamos de um avivamento urgente. Mas não é um avivamento de emoções, sensações, de movimentos. Não, um avivamento genuíno. O sopro do Espírito de Deus em nós. Avivamento urgente. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo está sofrendo uma crise sem precedentes. A sua presença já não é sentida pela sociedade, nem temida pelo diabo. E o que é pior, à medida que abandona a sua vocação, parece deixar de ser motivo de alegria para Deus, que a comprou com o sangue do seu próprio Filho Jesus Cristo, e que se propõe santificá-la pela ação saneadora do Espírito Santo. Eis o diagnóstico da igreja na sua grande maioria. Evangelizar o mundo já não é nossa paixão mais. A oração já não é nossa ocupação. Estamos tão ocupados com tantas coisas que não temos tempo para orar. Orar o suficiente, orar de verdade. Eu não estou falando de uma oração furreca, uma oração viciada, uma oração rotineira. Não, estou falando de uma oração com sentimento, com lágrimas, com o coração voltado para Deus. A santificação já não é nossa maior ambição. Viver o cristianismo do Novo Testamento já não significa aquela doce aventura que nos propusemos. Andar na direção do Espírito Santo e sob a assunção, ou viver à moda do mundo já não nos faz diferença. Mas a Bíblia diz, então vereis a diferença, outra vez, entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio. Precisamos ser diferentes, meus queridos. Porque Deus chamou um povo zeloso de boas obras para ser diferente e fazer diferença nessa terra. Andar na direção do Espírito Santo sob a assunção é uma questão de sobrevivência espiritual com Deus. Os nossos púlpitos estão tão longe do Calvário quanto do Sinai. A pregação da doutrina já foi substituída por assuntos de preferências pessoais de cada pregador. No meio dessa crise que está ameaçando a querida igreja, urge que se faça uma pergunta. Porventura há bálsamo em Gileade que possa restaurar a saúde
da herança do Senhor. Jeremias 8, 22. E eu profetizo na sua vida. Sim, há bálsamo em Gileade. Há bálsamo para sarar as feridas, curar as feridas do corpo, da alma. Se você perdeu o primeiro amor, eu profetizo que o Senhor vai te sarar e você vai voltar ao primeiro amor, às primeiras obras e a fazer a obra de Deus com graça e alegria. O que não é avivamento? Antes de falarmos sobre avivamento bíblico, propriamente dito, acreditamos ser de grande ajuda uma abordagem, mesmo que rápida, do que não é avivamento. Você que está me ouvindo, guarde isso no seu coração. Avivamento não é movimento de homens, igual estão fazendo por aí. Avivamento não é inovação. Vamos fazer isso, aquilo para a igreja crescer. Não. A igreja que mais crescia era a igreja do deserto, conduzida por João Batista. E a mensagem, mais ou menos o teor era essa: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Arrependei-vos e convertei-vos, porque Jesus Cristo é o Salvador. Avivamento não são conjuntos musicais, grupos de louvores, bandas. Não. Avivamento não é barulho. Avivamento não é um programa metódico pré-elaborado. Não significa o céu na terra, mas leva a terra, leva a igreja até o céu, a terra até o céu. Constrange-nos a buscar intensamente as coisas do Espírito e a dedicar-nos à oração e ficarmos mais perto de Deus. Temos sede de Deus, desejo de Deus, de estar mais perto de Deus com as coisas de Deus. Inibindo assim a operação da carne, do mundo e do mal. Pois o Espírito Santo levará o crente a uma vida de restrita consagração ao Senhor Jesus. Avivamento não é construção de templos. Avivamento, sabe o que é avivamento, querido? É simplesmente a presença sobrenatural do Espírito Santo na vida dos líderes, na igreja e também no mundo. Sabe o que é avivamento, meu irmão? É a manutenção dos padrões apostólicos na igreja. Avivamento é o retorno à simplicidade. É o fogo ardendo no altar, sem jamais apagar. Porque Levítico 6,13 diz: o fogo arderá continuamente e não se apagará. Não deixe o fogo de Deus apagar no seu coração. Necessitamos de avivamento para que haja mais conversões, mais lágrimas, mais batismos em água, mais batismo com o Espírito Santo, mais demonstração autêntica de poder, mais manifestação dos dons espirituais, mais homens e mulheres quebrantados na presença de Deus. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Essa é a minha oração, meu clamor dessa manhã e a mensagem para o seu coração. Deus te abençoe, que o Espírito Santo sopre sobre a sua vida, em nome de Jesus. Abraço!